A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jabes e esse é o canal Teologia em Minutos. E você é muito bem-vindo para ficar, para poder aprender. E eu convido você a se inscrever no canal, também a compartilhar com o seu amado irmão em Cristo, a curtir, e você será abençoado e muitas outras pessoas também serão abençoadas e alcançadas. Nós estamos numa série, O Sermão do Monte. É uma série de 22 vídeos resumindo, ou seja, expondo os capítulos de número 5 a 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Sermão do Monte. É a principal pregação de Jesus. Todas elas são importantes, mas essa ficou como marca registrada, o estilo de vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Para tanto, queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia para compartilharmos. Hoje nós veremos as bem-aventuranças, ok? As bem-aventuranças, a primeira parte das bem-aventuranças são 8. Nós falaremos nesse vídeo de 4 bem-aventuranças, as 4 que são horizontais, nessa esfera horizontal, o relacionamento do ser humano para com o seu próximo. Então, abra sua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 1 vai dizer assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus viu a multidão, ele subiu ao monte, possivelmente, segundo os teólogos, eles dizem que foi lá na Galileia, perto de Cafarnaum, sobe ao monte. Quem se aproxima dele? Quem se aproxima dele é os discípulos. Os discípulos se aproximam. O fato de os discípulos se aproximarem, então Jesus vai se assentar e vai ensinar para os discípulos, fazendo um paralelo com aquilo que aconteceu com Moisés. Na entrega da lei, Moisés sobe o monte, Deus dá a lei e Moisés transmite ao povo. Jesus agora é o novo Moisés. E o povo, os discípulos, os salvos, é o novo Israel. São o novo Israel, Então, Jesus ele vai ensinar ali do monte para os discípulos que estavam ali para o ouvir. Vale ressaltar que aproximaram-se dele os discípulos, e há uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão, normalmente eles são espectadores, eles querem ver o show, querem ver os milagres, os sinais, mas os discípulos eles querem proximidade, eles querem ser iguais ao seu Senhor. Eles não querem simplesmente ou ver Jesus fazer. Eles querem participar, eles querem experimentar e, se possível, também fazer. Versículo 2. E abrindo a boca, ensinava, dizendo. Então, ele sentado, ele ensinou. Ele sentado, ele trouxe uma nova perspectiva para esta lei mosaica. Versículo 3 vai começar as bem-aventuranças. Do 3 ao 6 agora nós vamos ver 4 bem-aventuranças. Bem-aventurado ou feliz, ou muito feliz, ou bem-sucedido, essa felicidade perene, são os pobres de espírito, Felizes são os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Esses pobres de espírito aqui refere-se aos que são humildes, ou aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, que reconhecem que nada têm, que reconhecem que na verdade devem a Deus, porque não tem mérito nenhum no que tange a sua espiritualidade, o seu espírito, a sua salvação. Então eles reconhecem a sua miserabilidade, o seu pecado. Por quê? Há uma recompensa. E aqueles que são pobres de espírito, além de eles serem felizes, eles também, deles o reino dos céus. Ou seja, esse reino dos céus que começa aqui a ser exteriorizado, apresentado por Jesus, ou seja, João Batista pregou a vinda do reino através sendo o precursor do Messias. Jesus também falou acerca da chegada do reino. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus falou, após expulsar o demônio, Jesus falou assim, se esses sinais acontecem, ou seja, se expulsa o demônio, quer dizer que é chegado o reino, porque pelo dedo de Deus eu faço essa tal obra. Então, é chegado o reino dos céus. Então, há uma perspectiva teológica do já e ainda não, ou seja, o reino já foi manifesto
através de Cristo, quando ele veio à Terra, foi manifesto, foi inaugurado, mas viveremos na plenitude no fim dos tempos, quando veremos completamente, ou seja, na sua totalidade, o reino dos céus, ou reino de Deus. Ele usa reino dos céus aqui, porque na perspectiva de Mateus escreve principalmente para os judeus, e ele quer falar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, então ele usa essa perspectiva de reino dos céus para não falar sempre ali do nome de Deus. Amém? Então vamos lá. A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados, ou seja, muito felizes, são os que choram. Aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua miséria espiritual, eles choram pelos seus pecados. Eles choram pela sua miséria espiritual. Eles choram porque eles feriram o caráter de Deus, que é santo. Eles choram porque a maldade que existe no mundo é fruto do pecado, da queda. Então eles entendem e choram pelos seus pecados e choram pelos pecados alheios, pela maldade que existe no mundo, pelo fato do pecado, das suas consequências. Então eles choram. E até parece um paradoxo. Como é feliz quem é pobre? Normalmente na perspectiva do mundo, feliz é quem é rico. Mas na perspectiva do reino, feliz quem é pobre espiritual. Mas na perspectiva aqui do reino, olha o reino de ponta cabeça. Olha essa perspectiva radical, como diz John Stott, do discipulado. Bem-aventurados que choram. Parece que no mundo feliz é aquele que é rico e gargalha. Mas aqui feliz é aqueles que choram pelos seus pecados, porque eles serão consolados. O Senhor os consolará. O já ainda não. Aqui já estamos sendo consolados pelo poder do Espírito Santo, mas em breve toda a lágrima será enxugada dos olhos. Não haverá mais pranto, choro, morte e dor, porque estaremos para sempre com Cristo. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes. Normalmente quem herda a terra é quem é ignorante, é quem vai para cima, é quem peleja, é quem guerreia, é quem busca, né, os seus direitos e tudo mais, e eles guerreiam e tal, e na verdade até passa por cima de pessoas para ganhar coisas, posições, lugares e terras e riquezas. Mas aqueles que são humildes, mansos, aqueles que são mansos, eles herdarão a terra, porque o Senhor dará a terra a eles. Não é uma terra que eles vão conquistar com força, mas é uma terra que o Senhor os dará. Também em sexto, é o versículo 6, né? A última bem-aventurança dessa perspectiva horizontal, desse relacionamento para com o próximo, né? Bem-aventurados que choram, nessa perspectiva espiritual de si mesmo, os pobres de espírito, nessa perspectiva espiritual de si mesmo, reconhecimento, os que choram pelos seus pecados alheios, nessa perspectiva horizontal, também aqueles que são mansos, né? Essa perspectiva também relacional, horizontal, e também bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diante da maldade, da miserabilidade que existe no mundo e tantas injustiças no que tange a injustiça espiritual, social, moral. Esses são inconformados. Os discípulos de Jesus são inconformados com a maldade, com a injustiça, e eles têm fome e sede de justiça. Eles não vão fazer justiça com as próprias mãos, porque o religioso e o arreligioso, eles vão buscar fazer vingança. Mas os filhos de Deus, os discípulos, os aprendizes do Senhor Jesus, os discípulos, eles buscam a justiça de Deus. Deus fará justiça, e o texto vai dizer, porque eles serão fartos. Ou seja, o Senhor fará justiça a eles. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por acompanhar. Curta, compartilhe, nos ajuda a crescer esse canal. Mande para alguém, para que eles possam ser abençoados também. Deus abençoe.